presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás apresenta plano estratégico. Justiça Ativa vai mais uma vez até o norte goiano. O programa Justiça Educacional vai até a cidade de Teresina de Goiás. E em nossos estúdios vamos receber o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás, Sival Guerra Pires. Ele vai falar conosco sobre o projeto Pai Presente. O Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, está começando. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Ney Teles de Paula, apresentou o plano estratégico para a gestão de 2013 a 2015. Confira. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, lançou o plano estratégico em sessão realizada no plenário da Corte Especial. O plano de obras foi apontado como uma das principais metas a serem cumpridas no biênio, pois prevê a construção de 6 novos fóruns, reformas e ampliações de unidades judiciárias, além de investimento em capacitação de magistrados e servidores. Nós temos um audacioso plano de obras, ele já começou com o lançamento da edificação do Foro Cível aqui em Goiânia, onde serão gastos mais de 87 milhões de reais, uma edificação que durará 4 anos. Temos também para esse ano a construção de 5 novos edifícios a um custo médio de 2 milhões de reais para cada um. Ainda para o ano que vem, 2014, mais 5 edifícios, além de reformas de um modo geral em todas as comarcas do estado. Nós temos designado no orçamento do tribunal cerca de 165 milhões de reais para reformas e construções nesse ano e no ano vindouro. As 27 metas estabelecidas foram construídas a partir de reivindicações e sugestões feitas por servidores, magistrados e público externo. Elas buscam cumprir com o propósito do Judiciário Goiano, que tem como foco realizar a justiça, assegurando à sociedade um serviço acessível. O plano estratégico foi proposto pelo Conselho Nacional de Justiça e instituído em 2009. As metas foram definidas em união de esforços com todas as diretorias de área, com a Corregedoria Geral da Justiça e a presidência do Tribunal. E a forma que a gente consegue alcançar as metas são por meio de projetos que todas as áreas desenvolvem, no sentido de cada um a seu tempo alcançar e nos auxiliar no cumprimento de cada uma dessas metas. Se uma dívida é protestada, quem deve arcar com o processo? Se uma dívida é protestada, quem deve pagar as custas processuais? Normalmente o protestado. Agora, se houver uma reversão nesse sentido, ou seja, uma nulidade de protesto ou qualquer reversão em termos de protesto e você for responsabilizado, aí muda de figura. Você tem que arcar, portanto, com as custas processuais, a não ser que esteja amparado pela assistência judiciária. A cidade de Nova Crixás recebe o projeto Justiça Ativa. Acompanhe. Nova Crixás, localizado na região do Vale do Araguaia, distante da capital quase 400 quilômetros, é o 5º maior município do estado em extensão territorial. O que movimenta a economia da cidade é a pecuária. Para se ter uma ideia da grandiosidade, a região é responsável pelo maior rebanho bovino de Goiás e está entre os 10 maiores do país. São 800 mil cabeças de gado para pouco mais de 11 mil habitantes. E é aqui, em Nova Crixás, que o Justiça Ativa veio parar. O Fórum da cidade conta hoje com quase 4 mil processos. Desde a implantação da comarca, apenas um juiz titular permaneceu no local. O Justiça Ativa foi programado para diminuir a grande demanda de processos. O volume de processos da comarca e se a comarca ficou desprovida de juiz titular por algum tempo, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Então, esses 2 critérios norteiam a escolha da comarca que vai receber o programa Justiça Ativa. E também alguns colegas que estão respondendo pelas comarcas que não têm titular, o juiz chega na comarca, percebe que tem 8, 7, 10 mil processos paralisados, porque
a comarca ficou sem juízes por algum tempo, o próprio juiz solicita, e depois que nós estudamos com a equipe se efetivamente tem necessidade da realização do programa, nós nos deslocamos, incluímos a comarca no cronograma e nos deslocamos a comarca na data oportuna. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, foi acompanhar os trabalhos de perto e aproveitou para ressaltar o baixo número de juízes no judiciário goiano. Nós somos quase 400 juízes no estado de Goiás, cresceu muito, as necessidades aumentaram, a população dos menores, das maiores comarcas, tudo. E o concurso para a função de juiz é demorado pelo próprio rigor da lei, da legislação. Não tem como abreviar isso. Nós estamos, pelas expectativas da banca julgadora do concurso em andamento no tribunal, é que até final de outubro, né, teremos a nomeação de juiz. Com a aprovação, nós torcemos para que haja o maior número possível de aprovados nesse concurso, para que possamos designá-lo para todas essas comarcas vagas, mas não há outra forma. Antes disso, é só designando um juiz da cidade de Goiás, eventualmente, ou de Itapuranga, ou de Crixás, como aconteceu recentemente, para responder. Provisoriamente, quem passa a responder pela comarca de Nova Crixás é o juiz Enion Fleury. A comarca de Nova Crixás, ela foi instalada no ano de 2009, na gestão do desembargador Paulo Teles. De lá para cá, a comarca de Nova Crixás já teve uma série de magistrados que passaram por aqui, titular apenas o Dr. Joviano Carneiro. Então é uma comarca que tem uma demanda muito grande de serviço. E também uma comarca que já nasceu grande. Nova Crixás, na época da instalação, ela já contava com mais de 3 mil processos e as demandas foram se avolumando. Então é uma responsabilidade muito grande assumir esse trabalho e com um pouco de esforço, já que temos outras frentes de trabalho, vamos tentar colocar em ordem, tentar melhorar a condição de trabalho e atendendo um pouco o anseio da comunidade local. A partir dessa edição, uma novidade. A equipe da Ouvidoria do Tribunal de Justiça passa a acompanhar o Justiça Ativa. Dentro do projeto Ouvidoria Itinerante, eles irão ouvir sugestões, reclamações e elogios do público. O projeto da Ouvidoria Itinerante, ela busca uma melhor comunicação com a sociedade, tanto o público interno quanto o público externo. Então nós vamos buscar, nesse momento em que a Justiça Ativa está se realizando, com a concentração da população e sociedade toda presente, nós vamos tentar ouvir as partes, colher sugestões, informações, críticas e, diante disso, compilar essas informações, cruzando os dados estatísticos que nós temos no nosso programa, para que, assim, o Tribunal de Justiça possa fazer intervenções pontuais com a melhoria da prestação jurisdicional. Durante os 2 dias de Justiça Ativa em Nova Crixás, os 13 juízes participantes analisaram e julgaram os mais de 400 processos. Daqui a pouco você vai ver que o Judiciário Goiano promoveu a 11ª Jornada Jurídica. Voltamos já já. A 11ª Jornada Jurídica do Poder Judiciário de Goiás debateu temas atuais. Confira. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, participou da abertura oficial da 11ª Jornada Jurídica do Poder Judiciário. O evento foi realizado no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás e contou com a presença de servidores, estudantes e estagiários da Justiça Goiana. Primeiro, o interrelacionamento, né? Se conhecem, trocam experiências, ouvem belas palestras, interagem, né, e tem um sentido social muito profundo. Nós somos uma família judiciária em Goiás, uma família muito grande, né? Foi mencionado aqui, nós somos 6.800 funcionários, todo o estado. O evento Jornada Jurídica já está em andamento desde 2004. Este ano foi organizado pela Diretoria de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça e teve 300 inscritos. O maior objetivo dessa jornada jurídica é o complemento do conhecimento acadêmico do profissional da área do direito. São profissionais do Poder Judiciário, magistrados, promotores, do Ministério Público, delegados, são pessoas da área jurídica
que nos concedem esse conhecimento deles, sem nenhum ônus. Nós não pagamos absolutamente nada pelos palestrantes. Já tivemos palestras de vários advogados, de ministros inclusive, e eles vêm para fornecer esse conhecimento deles, aumentando o conhecimento acadêmico do profissional de direito. Magistrados deram palestras e abordaram vários temas. A juíza Maria do Socorro, do Juizado da Infância e Juventude de Goiânia, destacou a importância da adoção. As pessoas precisam se conscientizar da importância, porque o artigo 227 da Constituição avale o dever da família, da sociedade e do Estado. Garantir com absoluta prioridade direito à vida, saúde e, dentre esses direitos fundamentais, é o direito da convivência familiar. A criança que está abrigada, ela não tem essa garantia. Nós precisamos sim termos essa consciência de que se não podemos e nem temos essa intenção de adotar, que pelo menos nós possamos integrar os programas como o Anjo da Guarda, que tem 3 modalidades de padrinhos, né? O padrinho prestador de serviço, o padrinho provedor, que é aquele que colabora financeiramente, e aquele padrinho afetivo, que é aquele que leva a criança numa data ou um final de semana. Outro tema discutido foi o tráfico de pessoas, que foi ministrado pelo juiz Rinaldo Aparecido Barros. Nós entendemos, no trabalho que nós temos desenvolvido aqui no Tribunal de Justiça de Goiás e também no Conselho Nacional de Justiça, que há 2 grandes problemas a serem enfrentados atualmente na questão do combate ao tráfico de pessoas. Primeiro é a conscientização da população e também dos operadores do direito, e segundo, a questão da impunidade. Então nós vamos tratar dessas 2 questões e vamos falar desse trabalho, desse novo trabalho que tem sido feito pelo Poder Judiciário brasileiro, passando de ser um mero espectador para ser um agente de transformação social e partir para o enfrentamento direto ao tráfico de pessoas. É muito importante essa nova postura do Poder Judiciário de deixar a inércia para desenvolver ações realmente eficazes no combate a esse mal que envergonha a humanidade. Em seguida, o juiz Gesseir Coelho de Alcântara, da primeira vara criminal da capital, abordou o tema Novo Código Penal Brasileiro. O nosso Código Penal é de 1940, então, evidentemente que algumas alterações se fazem necessárias há muito tempo. Então eu vou abordar esse assunto na palestra. Eu acho que é importantíssimo para a vida profissional e para a vida dos estudantes também uma jornada como essa, para que então as pessoas possam se inteirar a respeito desse tema. Você conhece os termos jurídicos? Quer saber ou entender o significado de alguma palavra? Pois então, papel e caneta na mão, que está começando agora o quadro Juridiquês. União estável é a união pública e duradoura de um casal que tem a finalidade de constituir família. E essa união, de acordo com a Constituição Federal, deve ser reconhecida como casamento. Sucumbência é o ônus que é imposto à pessoa vencida no processo judicial, que deverá arcar com todas as despesas para o acionamento desse processo. Suspensão condicional da pena, ou sursi, é o que o próprio nome já diz, é a suspensão condicional da pena privativa de liberdade até 2 anos. E essa suspensão pode se dar pelo prazo de 2 até 4 anos, mas para que isso ocorra tem que obedecer os requisitos legais. Justiça Educacional reúne alunos de escolas municipais em Teresina de Goiás. Confira. O programa Justiça Educacional em Teresina de Goiás aconteceu no ginásio de esportes Josiro da Costa Ferreira e contou com a participação de 500 alunos da rede municipal de ensino. Durante o encontro, juízes esclarecem aos estudantes questões a respeito do judiciário. A juíza Jory Sobrinho, que responde pela comarca da região, fez questão de falar de cidadania. Mas além disso, ela falou de sonhos e principalmente de realizações. A nossa principal dificuldade aqui com jovens na comarca se refere à precocidade, do envolvimento desses adolescentes com o sexo. Então,
A questão da sexualidade, eu diria que é um grande problema a ser enfrentado aqui na comarca, né, que eles necessitam dessa orientação. O envolvimento com drogas também eu posso dizer, né, que nós temos uma região aqui turística, que há muitos estrangeiros e acaba tendo um fluxo de substâncias entorpecentes que acaba refletindo, né, e tendo essas crianças e adolescentes como vítimas. O programa Justiça Educacional contou com o apoio do Ministério Público e da Prefeitura local. É um programa amplo e que fala de direitos, mas também de deveres, também de obrigações. E que eu percebo que é um resgate, uma oportunidade para levar conhecimento e também orientações básicas, que às vezes eles nunca tiveram acesso, eles não sabem coisas banais para nós, vamos dizer assim, e que para eles está descobrindo agora. A justiça vindo até a escola e passando essa informação diretamente através das pessoas que lidam com a justiça, eu acho que ele vai sentir mais de perto a realidade que ele vai ter que enfrentar no dia da manhã. Em instantes, vamos falar sobre o projeto Pai Presente. O Agenda Judiciária, sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, volta daqui a pouco. Mais uma comitiva vem até o tribunal. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Ney Teles de Paula, recebeu a comitiva da cidade de Perolândia, que fica a 70 quilômetros de Jataí, composta pelo prefeito da cidade, Nildes Beraldo, e vereadores. Na ocasião, eles reivindicaram a instalação do cartório tabelionato de notas e registro civil de pessoas naturais para a cidade. No Justiça em Foco de hoje, vamos receber o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Goiás, Sival Guerra Pires. Acompanhe agora a entrevista com Jaime Machado. Como é que funciona esse projeto Pai Presente? O projeto Pai Presente ele foi idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça e ele decorre de um problema social grave e não muito divulgado no Brasil quanto ao número de crianças e adolescentes sem o reconhecimento paterno. No estado de Goiás, são 162 mil crianças. Já em Goiânia, esses dados informam 35 mil crianças e adolescentes nessa situação. E, em função disso, instituiu-se esse programa Pai Presente, destinado justamente a fazer com que os pais, ou induzir que os pais venham reconhecer a paternidade do filho. E esse basicamente é o objetivo do programa. Bom, nós falamos então sobre a finalidade do programa. Agora eu gostaria de saber do senhor, doutor Sival, como é que ele funciona na prática? Como que esse jovem ou adolescente ou até mesmo a mãe, o que essas pessoas devem fazer para conseguir participar do projeto? É o prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e ali funciona a Corregedoria Geral da Justiça. E ali procurar a coordenação do programa Pai Presente. Ele fica no 11º andar do edifício do Fórum Local. Há uma instrução, é feito de forma consensual, como que é feito todo esse trabalho? O procedimento, ele basicamente consiste em notificar ou cientificar o pai acerca dessa suposta paternidade e o pai é convidado a comparecer e reconhecer a paternidade, ou então, no caso de dúvida, será designado um perito para fazer o exame de DNA. Se reconhecida a situação de paternidade, será expedido o registro de nascimento, ou melhor, será encaminhado esses documentos de reconhecimento para o registro civil, o cartório civil, e depois ela obterá esse documento que servirá para a sua vida civil. Essa lacuna de informação quanto ao pai impede buscar direitos relacionados à pensão alimentícia, regulamentação de visitas, benefícios previdenciários e até mesmo questão de herança. Muitas vezes o pai morre sem reconhecer a paternidade e sem que resolva isso primeiro, sem que seja reconhecida essa paternidade, ele sequer pode pleitear uma eventual herança. Agora,
os números que o senhor citou são relevantes, né? São números significativos. E qual seria a causa disso? Seria o preconceito, talvez o medo de um suposto constrangimento em ter que procurar o pai? Quais eram as barreiras que impediam essas pessoas de saberem quem são os seus pais? A mãe, quando vai registrar o filho, lhe é perguntada sobre quem é o pai. Só que muitas vezes esses filhos advêm de um relacionamento de conflito ou numa situação em que a mãe, no primeiro momento, tem dúvidas. Nessas situações, acaba se registrando a criança sem que se tenha a indicação do pai. Nós conversamos então com o Dr. Sival Guerra, nosso convidado especial aqui do programa Agenda Judiciária, dentro do quadro Justiça em Foco. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos do senhor acerca desse projeto tão importante, o Pai Presente. Confira agora algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Pai deverá pagar indenização para adolescente por abandono afetivo. O juiz Danilo Luiz Meireles dos Santos, da 2ª Vara de Família e Sucessões da comarca de Anápolis, condenou um homem que não contribuiu com a criação de seu filho à indenização por abandono afetivo. O valor fixado é de R$ 22.420, além do pagamento de alimentos ao adolescente no valor mensal que corresponde a 50% do salário mínimo desde a citação, mais 50% das despesas médicas, farmacêuticas, odontológicas e com materiais escolares. Companhia de Energia Elétrica é condenada a pagar R$ 19 mil por falta de energia durante uma festa de casamento. A empresa foi condenada a pagar R$ 10 mil por danos morais e R$ 9.300 por prejuízos materiais a uma mulher que teve sua cerimônia de casamento prejudicada pela interrupção do fornecimento de energia. A sentença foi proferida pela juíza Luciana de Araújo Camapum Fernandes, do 3º Juizado Especial Civil de Anápolis. Juiz determina a internação compulsória de viciada em crack. O juiz Hamilton Gomes Carneiro, da 2ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia, determinou a internação compulsória de uma mulher de 32 anos, que é viciada em crack e rouba para manter o vício. Agora é hora de ficar por dentro do que acontece na próxima semana no Judiciário goiano. Dias 6 e 7 de junho, o projeto Justiça Ativa vai até a cidade de Alexânia. Vamos homenagear desembargadores e juízes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que fazem aniversário na próxima semana. Alessandro Pereira Pacheco, dia 2, comarca de Goiânia. Soraya Faguri Brito, dia 4, comarca de Lusiânia. No próximo programa, você é nosso convidado especial para uma viagem pelas comunidades calungas no município de Cavalcante. Será imperdível. E chega ao fim mais uma edição do Agenda Judiciária. Obrigada pela sua companhia, uma ótima semana a todos e até o próximo programa.